Mateus capítulo 26, a partir do versículo 20. Vamos fazer a leitura até o versículo 30. Mateus 26, de 20 a 30. Amém? Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: Que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, obrigado nesta manhã por tua palavra, que ela seja fonte de edificação e ensino aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, a Santa Ceia ela é um mistério para nós. Não mistério no sentido de que nós não sabemos o que estamos fazendo, mas um mistério no sentido de que ela é uma ordenação que deve ser praticada na igreja, e cada igreja a pratica em determinadas datas, épocas e de formas diferentes. Mas que deve ser praticada para trazer à nossa memória a lembrança daquilo que o nosso Senhor e Salvador fez por cada um de nós. Neste dia, meus irmãos, nesta refeição, estavam ali 13 homens reunidos, 12 discípulos e mais o Senhor Jesus, para comemorarem não o que nós hoje comemoramos, que é a morte e ressurreição de Cristo, mas para comemorarem ali e fazerem a ceia chamada de Páscoa, a ceia pascual, onde eles traziam a memória, onde eles lembravam aquilo que Deus havia feito no Egito, quando enviou o anjo da morte para matar os primogênitos do Egito e libertar o seu povo da escravidão por intermédio dos egípcios. Então, todos os anos, eles se reuniam em determinada data e ali, então, matavam um animal, imolavam um animal e esse animal, então, ele era consumido como uma refeição em lembrança à Páscoa, em lembrança ao dia que o anjo da morte passou e matou os primogênitos do Egito. E era exatamente isso que Jesus e seus discípulos estavam fazendo ali, naquele lugar, lembrando desta data. Mas agora algo de novo aconteceria. Não seria só uma lembrança de uma salvação, de uma escravidão através de um outro povo. Mas agora Jesus estaria instituindo um novo tipo, um novo tipo de ceia, um novo tipo de comemoração. Eles agora estariam sendo preparados, os seus 12 discípulos estavam ali naquela mesa sendo preparados para, no futuro, voltarem a fazer essa mesma coisa, só que agora lembrando-se não mais da salvação lá no Egito, mas lembrando-se agora da salvação implementada pela morte e ressurreição do próprio Senhor Jesus, que comia junto com eles naquela mesa ali, naquele momento. Nas palavras, meus irmãos, de João Crisóstomo,
que foi bispo de Constantinopla e um exímio pregador, era chamado até no seu tempo de boca de ouro, tamanha era a sua eloquência ao pregar. Ele disse certa vez que a celebração da ceia do Senhor é a comemoração de maior bênção que o mundo pode desfrutar. É a comemoração de maior bênção que a igreja pode desfrutar. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui diante do pão e do cálice. E daqui a alguns minutos nós estaremos nos alimentando do pão e do cálice no sentido de não ser um alimento físico, mas ser um alimento espiritual. Nós estaremos alimentando a nossa alma, trazendo à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nossas vidas. Existe maior bênção do que aquilo que Ele fez por nós? Em hipótese alguma. Não existe maior dádiva do que a salvação do nosso Senhor. Não existe maior bênção do que toda a sua obra realizada para nos salvar. Não existe maior dádiva do que, meus irmãos e irmãs, sentarmos à mesa. E hoje não estaremos sentando à mesa. Meses e meses não estamos sentando à mesa só uns com os outros, porque isso podemos fazer nas nossas casas. Nós estamos sentando à mesa com o nosso Salvador. Um outro homem chamado Thomas Watson, um pregador puritano, certa vez ele disse que a Santa Ceia é um sermão visível. A palavra é uma trombeta que proclama Cristo. A Santa Ceia é um espelho que o representa. A palavra é para a implantação da fé no nosso coração. A Santa Ceia é a confirmação dessa fé. A palavra nos conduz a Cristo. A Santa Ceia nos edifica em Cristo. A palavra é a fonte em que somos batizados ou que somos preenchidos e enchidos com o Espírito Santo. E a Santa Ceia é a mesa onde somos alimentados e nutridos na nossa alma. Por que participamos da Santa Ceia, meus irmãos? Porque se não participarmos, nós esqueceremos do que Cristo fez por nós. Por que participamos da Santa Ceia, meus irmãos? Porque se não participarmos, nós esqueceremos de quem nós éramos e de quem nós somos hoje. Lavados, remidos, santificados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Tudo isso é a mensagem da Santa Ceia. Tudo isso é o que a Santa Ceia diz para nós. Mas eu quero, nesta manhã, pegar este texto em que o Senhor, esse dia em que o Senhor separou para estar com seus discípulos, e destrinchar aqui algumas características da ceia. A ceia tem um autor, alguém criou a Santa Ceia. Alguém forjou a Santa Ceia. Há um momento de instituição da Santa Ceia. Há uma maneira como a Santa Ceia foi conduzida. Existem as pessoas que participaram. O que foram as pessoas que participaram da Santa Ceia? Foram quaisquer pessoas? Ou foram pessoas ali chamadas, especiais, próximas a Cristo? E, por fim, veremos os benefícios desse sacramento. Quais os benefícios da Santa Ceia para a nossa vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, o autor, o versículo 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Tomou Jesus um pão. Se você participar de um banquete real, tudo aquilo que está à mesa foi antecipadamente escolhido pelo rei. Ou se você for participar de uma festa, tudo aquilo que está lá sobre a mesa, que você vai comer, que você vai se alimentar, foi escolhido por quem? Foi escolhido pelo dono, pela dona daquela festa. Quando você oferece a alguém um almoço, oferece a alguém um jantar, via de regra, você escolhe o cardápio para oferecer à pessoa aquela refeição. Jesus escolheu o cardápio daquele dia. Jesus escolheu o cardápio daquela refeição. Jesus, ele era o dono do cardápio. Tudo que foi feito ali foi ao gosto dele, porque, afinal de contas, era ele que estava oferecendo aos seus discípulos o alimento. Era ele que estava oferecendo aos seus discípulos aquela ceia. Em textos anteriores,
Foi ele que deu ordem aos seus discípulos mais próximos que procurassem uma casa onde eles pudessem fazer a ceia. Então foi Jesus que preparou tudo para que a ceia fosse posta à mesa. Foi o Senhor Jesus que escolheu quem estaria com ele sentado à mesa. Portanto, meus irmãos, o autor disso que participamos, o autor desta mesa da qual nós participamos, não somos nós mesmos. O autor é ele. Ele é o dono da mesa, não somos nós. Ele é o autor da mesa. Fazendo aqui uma analogia, né? Porque dizem que Jesus foi um marceneiro. Ele que montou essa mesa para que sentássemos nela nesta manhã e participássemos dessa comunhão. E por que ele, meus irmãos? Porque, em nosso caso, somente Jesus poderia ser o autor da Santa Ceia. Pois a Santa Ceia, meus irmãos, ela não fala principalmente de nós, a Santa Ceia fala dele. E quem melhor que ele poderia falar de si próprio? Quem melhor que ele poderia montar uma mesa perfeita diante dos seus discípulos? A Santa Ceia fala dele. A Santa Ceia é um ornamento da sua coroa. A Santa Ceia é um selo da sua graça. E, portanto, meus irmãos, ele é o autor, porque só Jesus pode conceder graça para a salvação. E este sacramento, chamado Santa Ceia, é a sua graça visível entre nós. Mas temos também um momento em que ela foi instituída. Versículo 26, ele continua. Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. O texto diz, meus irmãos, que enquanto os discípulos comiam, ou seja, eles estavam comendo algo. Eles estavam comendo, provavelmente, o animal que foi sacrificado para servir de alimento. Eles estavam ali enchendo a pança, né? Eles estavam ali conversando, batendo papo, comendo entre eles, até que em determinado momento daquela refeição, o Senhor Jesus os parou, pegou o pão e disse o quê? Isto aqui é o meu corpo. Houve um momento, então, em que ele institui, meus irmãos, a ceia. Os seus discípulos já cheios de comida ingerida, os seus discípulos já talvez empanturrados de tanto comer, Jesus então demonstra que o mistério da ceia está no fato dela ser um banquete não carnal, mas um banquete espiritual. Porque naquele momento eles não precisavam mais encher as suas barrigas, porque eles já estavam comendo há um bom tempo. Mas quando ele parte o pão e distribui, a sua intenção não é encher as suas barrigas, a sua intenção é encher a sua alma. A sua intenção é encher os seus espíritos. A sua intenção é alimentar a sua vida com Deus. O objetivo, portanto, dela, meus irmãos, não é nos empanturrar, mas sim nos encher de graça, nos encher do seu cuidado, nos lembrar do que ele fez. Jesus instituiu a Santa Ceia pouco antes dos seus sofrimentos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, versículo 23, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ou seja, momentos antes dele ser traído, foi o momento em que ele instituiu a ceia para que se lembrassem de que ele foi traído, para que se lembrassem da sua obra na cruz, para que se lembrassem no futuro do que ele havia feito para salvar os seus. Pois os seus sofrimentos, meus irmãos, causariam perplexidade em seus discípulos. Mas não somente isso, eles também beberiam do cálice amargo, pois também sofreriam as consequências de seguirem a Cristo. Por isso, o seu corpo e o seu sangue são dados na ceia e serviriam para armá-los e animar-lhes o espírito para tudo aquilo que viria. É alimento para a nossa alma, fortalece o nosso vigor espiritual, nos ajuda
não só a lembrarmos do que Cristo fez, mas ajuda a nos lembrar do que ele nos tornou, de quem ele nos tornou, do que ele fez em nossos corações, da transformação que ele operou em cada um de nós. Então, quando nós nos assentamos à mesa, comemos do pão, tomamos do cálice, quando nós estamos saindo da igreja, indo embora para casa, nós estamos alimentados na nossa alma. Estamos alimentados no nosso espírito, porque o Senhor, através do partilhar do pão e da concessão do cálice, ele nos lembrou de quem nós éramos e nos lembrou de quem nós somos após a sua morte e ressurreição. Isso nos sugere, irmãos, que a Santa Ceia é um antídoto contra o medo, é um antídoto contra as tribulações, é um antídoto contra as aflições da vida, porque a Santa Ceia, ela restaura a nossa fé, nos traz segurança e paz. Por quê? Porque nós, ao participarmos da ceia, nós nos assentamos com o autor e consumador da nossa fé. Você pode chamar todos os dias o Senhor Jesus para participar do seu café da manhã na sua casa com você, para sentar à mesa com você no seu almoço, para sentar à mesa com você no seu jantar ou na sua ceia, para participar do seu sono, mas não há momento que se iguale a este que nós estaremos realizando daqui a alguns minutos. Quando ele não é chamado, na verdade é ele que nos chama para sentarmos à mesa com ele. Não somos nós que o convidamos, porque os convidados somos nós. Não é ele. Ele é o dono da mesa. Ele instituiu a mesa. Ele é que preparou a mesa. E, portanto, ele, só ele, tem o poder de escolher, de chamar e de fazer assentar à mesa quem ele quer. Então, não somos nós que o convidamos. Quando nos preparamos para cear, ele já está posto à mesa. Ele já está na mesa, aguardando o seu povo, para cear com o seu povo, para fortalecer o seu povo, para engrandecer o seu povo através do seu nome, para fortalecer o seu povo, para curar o seu povo. E de que maneira a ceia foi instituída? E aí, meus irmãos, temos 4 atos realizados por Jesus aqui na ceia. No seu primeiro ato, ele toma o pão. Vocês já se perguntaram por que Jesus escolheu o pão para ser o elemento da ceia? Tantos alimentos para Jesus escolher, por que ele escolheu o pão? Primeiro, meus irmãos, porque em todo o Antigo Testamento, o pão prefigurava a Cristo. Durante todo o Antigo Testamento, o pão era uma prefigura de quem seria o próprio Senhor Jesus. O pão do Antigo Testamento, o Senhor Jesus no Antigo Testamento é tipificado pelo pão lá no pão da proposição, que ficava dentro do Santo dos Santos. Lembra quando Davi, fugindo de Saul, chegou até determinada cidade e foi ali alimentado pelo sacerdote com o pão da proposição, já numa tipificação de que aquele pão serviria tanto de alimento para Davi e seus homens, quanto também de fortalecimento para a alma de Davi continuar resistindo às perseguições de Saul. O pão que Melquisedeque ofereceu a Abraão, quando esteve com ele ali durante a ceia de Melquisedeque, prefigurava Jesus. O pão que o anjo trouxe para Elias, alimentando Elias, prefigurava o próprio Senhor Jesus como alimento. E, meus irmãos, o maior testemunho de todos, o próprio Senhor Jesus declarou: eu sou o pão da vida.
Eu sou o pão da vida. Essas são apenas pequenas razões, ou talvez grandes razões, pelas quais Jesus escolheu o pão. O pão era o principal alimento daquela época. Era o alimento mais importante daquela época. Então Jesus se utilizou do pão, o alimento mais importante, exatamente para trazer a imagem da importância que a Santa Ceia teria na vida dos seus discípulos, na vida da sua igreja. Pois o pão, meus irmãos, alimenta a vida. E o que Cristo disse? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O pão satisfaz. Ele satisfaz a nossa fome. Jesus Cristo, o pão da vida, satisfaz a nossa alma. O pão, meus irmãos, fortalece, dá vigor. Assim como o pão nos alimenta, Cristo também nos fortalece, nos dá vigor contra as tentações, nos comunica força para realizar e suportar o nosso trabalho diário. Por isso o pão foi escolhido. Por isso é o pão, o alimento da Santa Ceia. O segundo ato de Jesus, meus irmãos, foi o ato de abençoar este pão. Você, quando senta à mesa da sua casa para uma refeição, você abençoa a refeição? Você abençoa por quê? Com quem você aprendeu isso? Não vai dizer que foi com a sua mãe, sua avó, sua tia. Não foi. Isso vem de algum lugar. Não é verdade? Isso vem da ceia. Porque o Senhor Jesus tomou o pão e o abençoou. Partiu e entregou aos seus discípulos. Então, o primeiro ato de Jesus ao tomar o pão foi abençoar. Por isso que quando sentamos à mesa, quando a comida está posta, nós abençoamos aquela refeição. Nós oramos por aquela refeição. Exatamente nos lembrando da oração de Cristo pelo pão. Jesus consagrou, meus irmãos, os elementos, santificando-os e fazendo deles símbolos do seu próprio corpo e do seu sangue. Ao abençoar os alimentos, Jesus abriu aos apóstolos aquilo que nós conhecemos como sacramento, ou seja, isso aqui não é qualquer alimento. Isso é um alimento abençoado, que vai abençoar e alimentar a nossa alma. Não vai alimentar o nosso corpo físico, não vai alimentar a nossa barriga, não vai nos trazer nutrientes para a nossa vida e sobrevivência, não, mas vai trazer nutrientes necessários para a nossa sobrevivência espiritual. É alimento saudável para a renovação do nosso espírito. É alimento saudável para a nossa alma. Sem esse alimento, meus irmãos, nós somos enfraquecidos na nossa própria concupiscência. Sem esse alimento mensal, meus irmãos, nós somos enfraquecidos no nosso vigor espiritual. Estaremos despreparados para enfrentar as lutas desta vida. Ele, então, mostrou aos seus discípulos que isso não seria uma refeição qualquer, mas seria um sacramento. Não seria um alimento físico, mas seria um alimento espiritual. Abençoar os alimentos significa sua bênção sobre a ordenança. Ele orou para que esses alimentos, através da bênção e operação do Espírito, santificassem os discípulos e lhes selassem todas as mercês e privilégios espirituais. Tudo isso é o que a ceia faz com cada um de nós. Sela em nós todos os benefícios da graça de Cristo. Sela em nós todas as bênçãos espirituais em Cristo. Abençoar os alimentos, meus irmãos, constitui sua ação de graças. Cristo deu graças àquele pão, porque esses elementos são selos da nossa redenção. Deus, em sua infinita graça, deu seu Filho para expiar os pecados deste mundo. Pedrinho, faz um favor para mim. Desliga aquele ar-condicionado ali, que o pessoal aí tá ali, ó. O pessoal tá igual a Era do Gelo. Só esse, tá? Não, o lado tá desligado. Só esse aí, hein?
O meu não. Ó, desligou o meu, olha lá. Tu desliga um, o outro vai também. Foi. Terceiro ato, meus irmãos, o ato de partir o pão. Ele escolheu o pão, ele abençoou o pão, e no seu terceiro ato, ele então partiu o pão. Esse partir do pão de Cristo, meus irmãos, prefigura a sua morte e paixão, com todos os tormentos que o seu corpo sofreria, com todos os ferimentos que o seu corpo sofreria. Como diz Isaías, ao Senhor agradou moê-lo, o seu corpo seria moído, o seu corpo seria ferido, o seu corpo seria machucado. Quando ele parte o pão, ele está representando o partir de um corpo que seria extremamente violado. Assim, meus irmãos, quando Cristo foi moído naquela cruz, ele exalou para nós uma doce fragrância. Você já partiu um pão? Já pegou aquele pão quentinho e partiu assim no meio? Estão com fome? Desculpa. Poxa vida. Que pena. Ainda temos mais alguns minutos. Mas aquele pão quentinho, quando você parte no meio, aquela fumaça sai de dentro daquele pão, né? E o cheiro. É agradável o cheiro? É como um aroma suave, né? Assim foi a morte de Cristo, como um aroma suave para as nossas vidas. Assim foi o corpo do nosso Salvador, moído, machucado, ferido naquele madeiro, em que pese todo o seu sofrimento, foi como um aroma suave, agradável a Deus, porque a partir de então nós estávamos salvos. O último ato de Cristo, meus irmãos, foi ministrar o cálice. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Cristo, ele pegou do cálice e distribuiu, compartilhou com os seus discípulos, dizendo a ele: olha, essa refeição que estávamos fazendo aqui alguns minutos atrás foi a última refeição que nós faremos em relação à Páscoa judaica, a Páscoa da libertação do povo lá da escravidão do Egito. Porque a partir de agora, a nossa celebração se dará por intermédio do derramar do meu sangue, de uma nova aliança. Não que aquela aliança está sendo por completo revogada, porque nós lembraremos ainda dela. Mas há agora uma nova aliança sobre vocês, porque agora não é mais um cordeiro pascual que está sendo posto sobre a mesa, mas agora é o cordeiro vicário. O sacrifício definitivo será realizado. E o sangue que vocês antes aspergiam nos umbrais das portas das suas casas, vocês vão agora aspergir sobre as suas próprias vidas. Ao derramar o meu sangue no madeiro, eu estarei aspergindo sobre a vida de cada um daqueles que eu salvar, para limpar, purificar e santificá-los de cada um dos seus pecados. Ao ministrar o cálice, então, e também deu graças àquele cálice, determinou que todos bebessem daquele cálice, porque aquele cálice era a sua nova aliança com aqueles homens e, por conseguinte, a sua nova aliança com a sua igreja. Portanto, meus irmãos, hoje, quando tomamos o cálice, nós lembramos que Cristo tem com cada um de nós uma aliança. E essa aliança não é temporária, não é passageira, essa aliança é eterna. O seu sangue foi derramado sobre as nossas vidas. Tomamos do cálice, lembrando do derramar deste sangue, exatamente para trazermos à memória que o nosso Senhor, ele tem um pacto com as nossas vidas. Ele tem uma aliança com cada um de nós. Nós não estamos sozinhos na nossa jornada de fé, esperança e amor.
porque Cristo, através do seu sangue, se aliançou com cada um de nós e, através do seu sangue, nos sustenta e nos sustentará até os últimos dias das nossas vidas. Glórias a Deus por isso. Glórias ao Senhor por isso. Por sermos participantes dessa glória inigualável, por sermos participantes dessa bênção insuperável, por sermos participantes do derramar deste sangue, desta nova aliança que repousa e está sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo de todo o mal. Quem foram as pessoas caminhando para o fim que participaram deste momento? Foi qualquer pessoa? Jesus foi às ruas de Jerusalém, chamando um, chamando outro, chamando outro. Não, quem estava com Cristo à mesa? Quem estava participando desse momento solene? Quem estava participando desse momento com Cristo? Seus discípulos. Aqueles que lhes eram mais próximos. Os que estavam com ele o tempo todo. A ceia, meus irmãos, é o pão dos filhos. A ceia não é o pão de quem não é filho. Na ceia participa quem é filho. Um homem, quando faz uma festa, ele chama seus amigos. Cristo chamou seus discípulos. Disse a eles: olha, isso aqui é o meu corpo, e ele é dado por vós. Jesus não disse que isto é o meu corpo e é dado por toda a humanidade. Ele disse, esse é o meu corpo e ele é dado por vós. Quem eram esses vós? Vós, os que estavam sentados à mesa com ele. Seus homens de confiança, seus amigos, os que tinham comunhão com ele, os que tinham aliança, proximidade, que pese seus pecados. Mas eram aqueles que eram íntimos, que tinham um relacionamento com Jesus. Assim como Cristo orou pelos crentes em João 17, ele derramou seu sangue pelos seus, por sua igreja, por nós que estamos aqui nesta manhã. Pecadores impenitentes não têm nenhum benefício na morte de Cristo. Para eles, Cristo é apenas uma rocha de ofensa. Para eles, o pão da vida é apenas uma pedra de tropeço. Eles nem entendem o que é sentar-se à mesa com Cristo. Eles nem entendem o que é comer o pão, o que é tomar o cálice. Eles nem entendem o que estão fazendo, porque não se relacionam com Cristo. Porque não têm parte com Deus. Porque não têm intimidade com o Senhor. E, portanto, não são filhos de Deus. E para terminar, meus irmãos, quais os benefícios da Santa Ceia em nossas vidas? Que benefícios a ceia traz para a nossa alma, para os nossos corações? Versículo 28, vou ler de novo, ele vai dizer, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, e aí vem o maior benefício da obra de Cristo, lembrado por nós na ceia, para a remissão de pecados. Quando nos assentamos à mesa, comemos do pão e tomamos do cálice, nós nos lembramos, meus irmãos, que a morte de Cristo remiu todos os nossos pecados. Esta é a suprema bênção de Cristo, pois sem ela ainda estaríamos condenados e ainda estaríamos sob a ira de Deus. A todo aquele que foi concedida esta bênção, o nome está rolado no livro da vida, escrito de próprio punho por Deus, através do sangue de Jesus. Como diz o salmista no Salmo 31, versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e nós fomos perdoados em nossos delitos e pecados.
Recebemos, meus irmãos, na ceia do Senhor, todas as benesses celestiais, justificação, adoção, glória, graça, salvação, ressurreição futura e tantos outros benefícios que recebemos. Isso é um verdadeiro banquete da cruz. Quando nos sentamos à mesa, meus irmãos, repito, nos sentamos com o autor da mesa. Quando nos sentamos à mesa, não sentamos porque nos convidamos, nos sentamos porque fomos convidados para nos sentarmos à mesa. Quando nos sentamos à mesa, não sentamos à mesa para alimentar o nosso corpo físico imortal, mas sentamos para alimentar o nosso espírito imortal. Quando sentamos à mesa, meu irmão e minha irmã, somos ministrados na ceia por Cristo, não só pela figura de um pastor que ora e ministra a ceia, mas Jesus, através deste instrumento, está ministrando a ceia para o seu povo, para a sua igreja. Cristo se faz presente no momento da ceia. O pão não é a sua carne propriamente dita, mas o pão é o simbolismo do sofrimento da sua carne. E no pão nós lembramos como Cristo sofreu naquele madeiro. Quando comemos o pão, nós lembramos o quanto nosso Senhor se sacrificou por cada um de nós, o quanto Ele fez por cada um de nós, o quanto Ele realizou por cada um de nós com o seu sofrimento, com a injustiça que foi cometida sobre a sua vida, com tudo aquilo que Ele realizou por nós. Quando tomamos o cálice, nos lembramos que, além de um corpo machucado e ferido, também foi violado com feridas que abriram buracos no seu corpo a ponto do seu sangue ser despejado, derramado naquele madeiro. E este sangue, meus irmãos, simbolizado agora por um cálice com um suco de uva ou com um vinho, tanto faz, ele agora traz à nossa memória o sangue de Cristo sendo derramado, purificando, lavando, remindo e nos redimindo de todos os nossos pecados. Que maravilha, meu irmão e minha irmã, é sentarmos à mesa com Cristo. Não é qualquer momento, não é qualquer refeição. Nós estamos assentando à mesa com o Senhor que criou, formou e sustenta todas as coisas com a sua destra de poder. Nós sentamos à mesa e quem nos serve da sua mesa é o próprio Senhor Jesus, nos dizendo: lembra do que eu fiz por cada um de vocês. Lembra da minha obra realizada por cada um de vocês. Portanto, mantenham-se fiéis na obra, mantenham-se perseverantes na obra, porque aquilo que será ministrado sobre a vida de vocês vai ajudar a sustentar as suas vidas espirituais, vai ajudar a sustentar a sua alma, o seu coração. Senhor, obrigado, Pai, por tua palavra, que nos ensina, nos educa. Obrigado por tua palavra, Senhor, que é um bálsamo para os nossos corações. Obrigado por tua palavra, Senhor, porque através dela reconhecemos a fragilidade da nossa alma. Reconhecemos, Senhor, o quanto somos pequenos perto de ti. Reconhecemos a importância de sentarmos à mesa com o Senhor. Reconhecemos o quanto precisamos, Senhor, sentar à mesa contigo todos os meses. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrir um lugar na mesa para sentarmos. Obrigado, Senhor, porque em que pese os nossos pecados, em que pese momentos de infidelidade, em que pese momentos de murmuração, ainda assim o Senhor puxa a cadeira e nos diz: senta. Ainda assim o Senhor nos convida para sermos participantes da tua mesa. Ainda assim o Senhor abre espaço na mesa para nós. Ainda assim o Senhor nos ama
Ainda assim somos chamados pelo Pai de filhos. Ainda assim podemos participar deste momento santo, deste momento abençoado, deste momento em que somos fortalecidos com a tua graça, com o teu poder, com o teu cuidado. Obrigado, Jesus. A mesa não é nossa, a mesa é tua. Ela pertence a ti. E nós somos os teus convidados para esse banquete. Ah, Senhor, nos alimenta nesta manhã. Fortalece-nos pelo poder da tua graça, através da unção do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, o pão e o cálice, que serão agora, Senhor, distribuídos ao teu povo, para que possamos sentar à mesa contigo e participar desta bênção, que é a Santa Ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.